Seja bem-vindo à Escola Bíblica Modular. Hoje estaremos falando sobre o Novo Testamento. Solta a vinheta. Então, o Novo Testamento, a gente vai falar um pouco sobre ele em três sentidos. Primeiro, a composição, depois a formação e depois a importância do Novo Testamento para a gente. Nesse módulo, a gente vai falar sobre o Novo Testamento, explicando um pouco, passando um pouco sobre cada divisão dos livros que tem no Novo Testamento, mas nessa aula a gente vai fazer uma introdução geral sobre todos eles. Então, o Novo Testamento é composto de 27 livros. Ele foi escrito em grego koiné, que é um grego comum, a linguagem do povo, não é em português, né? É uma tradução que a gente tem, mas ele foi escrito em grego. Ele foi escrito num período mais ou menos de 50 anos. Né? Se pegarmos a primeira carta, que foi a carta de Tiago, escrita no ano 44 depois de Cristo, e a última, que foi a carta de Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, que foi escrito provavelmente em 95 depois de Cristo. Mas, entretanto, ele narra uma história de aproximadamente um século. Se a gente pega o nascimento de Jesus até o que é narrado no livro de Apocalipse. O Novo Testamento tem provavelmente 9 autores, né? Se a gente considerar que o livro de Hebreus ele tem certa dificuldade ali de saber quem foi o autor. Alguns vão dizer que é Paulo, outros vão dizer que é outras pessoas. As principais divisões que a gente tem no Novo Testamento são evangelhos, histórico, cartas e apocalipse. Histórico, porque nós temos só um livro histórico. Falar um pouco sobre essas divisões. A primeira divisão é os evangelhos, né? Embora os evangelhos eles possam parecer ser um tipo de biografia, eles não são, porque eles não narram especificamente todos os fatos da vida de Jesus. Eles narram mais a questão do ministério, trazendo uma mensagem. Os 4 evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro histórico que a gente tem no Novo Testamento é o livro de Atos. Ele narra como que os apóstolos seguiram após a morte e ressurreição de Jesus, narrando o início da história da igreja. Ele vai ali desde esse momento onde Jesus sobe até a primeira prisão de Paulo em Roma. A próxima divisão são as cartas. É o principal estilo literário do Novo Testamento. 21 dos 27 livros são cartas. Essas cartas representam o cuidado da igreja com a igreja, das lideranças com a igreja. É um cuidado que tinham ali entre eles. As cartas são divididas em 2 grupos principais, que são as cartas paulinas e as cartas gerais. As cartas paulinas representam 13 cartas, tanto que Paulo é o maior autor ali do Novo Testamento. Né? A gente tem Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Dessas divisões, a gente pode fazer mais algumas divisões entre as cartas de Paulo. Né? A gente pode falar daquelas cartas da prisão, né? Que são as cartas que Paulo escreve em sua primeira prisão, que vão ser Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e também as cartas pastorais, que é 1 e 2 Timóteo e Tito. Nas cartas gerais, nós temos Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 João e Judas. Né? Cartas gerais, porque elas não são escritas por Paulo, tem vários autores ali, e tanto que Hebreus, né, na verdade, ela entra ali no cânon bíblico como uma carta escrita por Paulo, mas depois, pela questão literária, ela é retirada ali da autoria paulina e o autor fica como desconhecido. E o livro que a gente tem mais diferente do Novo Testamento é o livro profético, né, de Apocalipse. Ele é uma literatura apocalíptica, uma literatura que existia na época, tinha várias literaturas apocalípticas ali durante o período, principalmente durante o período dos 400 anos antes da vinda de Jesus, mas ele também representa um estilo profético. Né? A gente pode ver, por exemplo, em Daniel, a partir de Daniel 7, a gente vê muito essa questão do escrito apocalíptico. Né? E Apocalipse é um livro que é basicamente ele todo assim. Eu falei sobre a questão do cânon, só que a gente pode perguntar, né, o que é o cânon? Então, cânon significa literalmente vara de medir. E para a igreja, né, no linguajar teológico, o cânon são aqueles livros que são tidos como inspirados por Deus, aqueles livros que Deus, de alguma maneira, inspirou o autor para que ele escrevesse de forma inerrante. A sua inspiração, né, que a gente fala, é a propriedade que está no livro. Não é a igreja quem deu essa propriedade para o livro. O livro é inspirado por ele mesmo, porque ele tem uma autoria tanto humana quanto divina.
Como que se deu essa formação, né? Lembra que eu falei que eu ia falar sobre a composição, formação e a importância. Estou falando agora sobre a formação. Os apóstolos, eles morreram, né? Foi chegando ali no final do primeiro século, todos morreram. João foi o último apóstolo a morrer, mas também morreu. E a igreja começou a enfrentar desafios, como já enfrentava na época dos apóstolos. Esse conjunto de livros ali inspirados por Deus, esses 27 livros do Novo Testamento, eles foram oficialmente reconhecidos pela igreja no ano 397, no Concílio de Cartago. Só que antes disso, a igreja já tinha essa consciência, né? Tem documentos, por exemplo, Atanásio, né, ele escreve uma carta oficial no ano de 367 depois de Cristo, que já continha a lista com os 27 livros. Mas por que a igreja se esforça em reconhecer esses livros como inspirados? Porque várias heresias surgiam no contexto ali do primeiro e segundo século. Várias pessoas se dizendo autoridades sobre a igreja, pessoas se dizendo ser pessoas que substituiriam os apóstolos. Então, nesse sentido, a igreja tinha que buscar o seu fundamento. E o seu fundamento estava no ensino apostólico. Então, ela buscou reunir todos esses escritos que foram feitos pelos apóstolos e criar a sua doutrina sobre eles. Para poder ter um critério para a escolha desses escritos, a igreja estabeleceu 3 pontos importantes. Primeiro, a apostolicidade. Um livro, para ser reconhecido como inspirado por Deus, ele deveria ter sido escrito ou por um apóstolo ou por alguém muito próximo dos apóstolos. Por apóstolo, a gente tem, por exemplo, o Evangelho de João, Apocalipse, que é o livro de João, o Evangelho de Mateus. As cartas paulinas também, Paulo é um apóstolo. Mas de homens apostólicos, nós temos também a carta de Tiago, Judas, a gente tem o Evangelho de Marcos, pessoas que estavam tão próximas aos apóstolos que eles eram reconhecidos como esses homens apostólicos. Outra coisa, não adiantava apenas ser escrito por um apóstolo, mas deveria ser um livro que estava recorrente na igreja. A igreja utilizava ele, a igreja universalmente reconhecia esse livro. Porque senão alguém poderia surgir com um livro do nada e falar, não, esse livro aqui foi escrito por Marcos. Esse livro aqui foi escrito por João. Então, não poderia ser um livro desconhecido, tinha que ser um livro que tinha um uso recorrente na igreja. E o terceiro critério, ele tinha que ter harmonia interna e externa, ou seja, não poderia ser um livro que se contradissesse e também não poderia ser um livro que contradissesse o resto da Bíblia, que fosse contra o resto da Bíblia. Então, esses 3 critérios eram os mais importantes. Sobre essa questão do texto, já entrando no último ponto nosso aqui, a questão da importância, é entender que a inspiração do texto não está na igreja reconhecer, mas está no próprio texto. Quando a Bíblia é escrita, ela é escrita inspirada por Deus. Então, ela é uma verdade objetiva. Sendo esses livros inspirados por Deus, eles têm muito valor para nós hoje. A sabedoria que está neles não é uma sabedoria humana, que se perdeu com o tempo, mas é uma sabedoria que nunca envelhece. E por último, essa é a revelação de Deus para salvar os pecadores. O Novo Testamento é onde Deus revela como ele salva pecadores, qual é o caminho para a salvação, o que Cristo veio fazer aqui. Então, essa mensagem não tem valor só no primeiro século, mas tem valor para a gente também. Porque todos nós precisamos daquilo que aqueles homens também precisavam, que é a salvação que há em Cristo Jesus. Então é isso, nossa introdução ao Novo Testamento, e durante as próximas aulas falaremos um pouco mais sobre cada uma dessas divisões: evangelhos, histórico, cartas e apocalíptico ou profético. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Gostaria de agradecer a você que chegou até aqui, que o Senhor possa continuar te abençoando, te dando discernimento, vontade de estudar. Quero que você possa continuar se aprofundando na palavra do Senhor, lendo a lição, lendo os textos bíblicos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, curta o vídeo, compartilhe com alguém e que a gente possa estar novamente se reunindo no próximo vídeo. Nos siga também nas nossas redes sociais e até!